Salve, salve nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte, uma reação no programa Gazeta Esportiva, tá bom? E a gente vai estar vendo ali os comentaristas falando a respeito do Palmeiras, que venceu a partida de ontem, né? Pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Venceu o Novo Horizontino com o gol do Flaco Lopes, né? Sempre ele aí ajudando o Palmeiras, né, a vencer as partidas, né? Teve também um pênalti defendido do Carlos Miguel. Tudo isso a gente vai estar acompanhando aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não fez isso. Deixa o like de vocês e ativem os sinos para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Barueri, turma, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu a primeira decisão do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, mas a grande final do estadual ainda está em aberto. A Marina acompanhou tudo do jogo de ida e conta agora para você. O cara do jogo. Não porque ele fez várias defesas em Palmeiras versus Novo Horizontino na Arena Barueri, mas sim porque ele fez a defesa, a única defesa na primeira final do Campeonato Paulista. Um atleta ainda jovem, um guarda-redes jovem com potencial tremendo, temos trabalhado muito com ele, ficamos felizes por ele porque é sempre bom, acho que dá confiança a um goleiro quando pega um penalti, não foi nada fácil. Conseguiu adivinhar, segurar o remate no meio, parabéns para ele. O outro cara do jogo, é claro, foi quem balançou as redes. Flaco Lopes, aos 34 minutos do primeiro tempo, fez o único gol do confronto. Tenta ajudar o time como seja, se for com um gol ainda melhor. O impedimento cortou a festa do Gustavo Gomes, mas a torcida fez festa do início ao fim. Mesmo com o Vitor Roque no banco, que foi poupado de grande parte do duelo por conta de traumas sofridos na semifinal contra o São Paulo. Não acho que o placar no final foi injusto. Acho que a gente fez por onde também. Se fosse um empate, também não seria injusto. Porque eu acho que a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Palmeiras tem de capacidade. Agora, cabe ao Tigre reverter esse marcador para chegar ao seu primeiro título de Paulistão da história, em jogo que acontece no próximo domingo, lá no Jorjão, onde, inclusive, o Novo Horizontino está 100% na atual temporada. Caso contrário, o Palmeiras levantará o seu 27º caneco do estadual e voltará a vencer uma disputa após 2 anos de jejum. Então não tem conversa, vai ser a mesma postura que tivemos aqui. Se Deus quiser, fazer um grande jogo, como eu falei aí, e trazer a taça para Palmeiras. É um placar que dá para ser revertido. Como eu falei, a gente não veio aqui para perder, mas aconteceu ali da gente não conseguir fazer o nosso jogo com a bola, né? Primeiro dizer-te que foram as duas melhores equipas que chegaram à final. Nós sabemos da força do nosso adversário em casa, mas nós também sabemos da força do Palmeiras a jogar fora. A gente está vivo, acima de tudo, nós estamos muito vivos para esse jogo lá de domingo, no nosso estádio. Muitos passes ali, algumas bolas fáceis também, mas Diogo, quero começar por você. Tinha que ganhar e ganhou de 1-0. Você acha que é pouco essa vitória em cima do Novo Horizontino para jogar lá em Novo Horizonte? Eu acho que não está nada decidido, né? Foi um jogo truncado, né? Comentei até enquanto a gente estava assistindo a matéria com o Alex sobre a defesa do Novo Horizontino, né? E chamou bastante atenção. Os dois zagueiros muito bons. E está em aberto, né? Assim, claro que está com uma leve vantagem, mas creio que não tem nada a ganho ainda. E aí, Alex, você que viu o jogo lá de perto, qual foi a sua sensação e a sensação da torcida que estava em Barueri? Primeiro que, para mim, a melhor coisa que aconteceu ontem na Arena Barueri foi a torcida. Foi uma aula de arquibancada. O que a torcida do Palmeiras fez foi algo maravilhoso, um mosaico lindo, a festa maravilhosa, fogos de artifício antes do jogo, uma atmosfera, criando uma atmosfera de decisão. Coisa que o time do Palmeiras em si, pelo que eu senti lá, não acompanhou. Aquele clima de decisão, aquela atuação, assim, sabe, de que qualquer bola era a bola para definir um título, um campeonato. A sensação que o Palmeiras me passou era de que era um jogo de meio de campeonato. Claro, todo mundo tentando, se empenhando, buscando fazer gol, ganhar o jogo, mas não tinha aquele espírito de final, assim, sabe? Aquela coisa a mais que o jogador precisa entregar dentro de campo para ser campeão.
Claro que a vantagem é importante, 1-0, joga pelo empate, mas pelo que o Palmeiras criou, até que 1-0 ficou bom. Diogo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Faz 2 anos aí, né, esse jejum que o Palmeiras não ganha. Você acha que isso pode pesar na hora de ir disputar essa finalíssima lá em Novo Horizonte? Como é que o jogador se sente? Porque assim, tá com a vantagem de 1-0, mas não é aquela vantagem, né, 3, 4, é uma vantagem para entrar com o pé muito no chão. Como é que o jogador vai entrar para essa partida? Você que já jogou lá no Palmeiras e era atacante. Eu acho que principalmente os jogadores que jogam no Palmeiras hoje, tanto o treinador também, eles estão acostumados, né, a disputar títulos nos últimos anos. Então creio que eles vão sentir tanto, né? Claro que uma final você fica ansioso, né? Tem toda essa questão, mas se tem jogadores que estão preparados e um clube que está preparado, esse com certeza é o Palmeiras. E Alex, o Rômulo agora tem que jogar, né? Ele vai jogar, o Rômulo vai jogar, o Novo Horizontino fez um certo segredo, mas já existe informação de que o Novo Horizontino vai pagar R$1 milhão ao Palmeiras, que está na cláusula do contrato, né, a multa para ser paga caso o Rômulo enfrente o Palmeiras, e ele vai jogar e claro que vai aumentar a qualidade do time do Novo Horizontino, que, como o Diogo falou, muito forte na marcação, sabe plantar-se ali atrás, né, e enfim. Tá sem microfone de novo aí, Alex Mineiro. Vou continuar falando aqui com o Diogo, aí vocês me dão um ok. O Palmeiras, claro que já perdeu, né, no interior, já perdeu para Inter de Limeira em 86, não sei se o Alex lembra, perdeu do Guarani em 78, não significa que vai perder de novo, gente. Acontece com todo o time, tem gente que fica falando, não, o Palmeiras agora vai perder, não vai perder, já tá com uma vantagem de 1-0, também não sei se vai ganhar, Novo Horizontino também tem chance de ganhar, o time tá azeitadinho, como diz Osmar Garrafa, Diogo. Como é que a gente percebe que o time tá tão ajeitado? E outra, essa defesa do Carlos Miguel. Fala dessa defesa, Diogo, tudo que você tava falando aqui nos bastidores. Ele foi muito bem, né? Porque, assim, geralmente, essa é a bola de segurança, né? Esse pênalti no meio forte. Nossa. Geralmente, todo goleiro escolhe um canto, né? E o Carlos Miguel, ele foi muito bem. Mas a intuição dele, né? De sentir que era de segurar mais um pouco, né? Então, mérito total foi pro Carlos Miguel, viu? Eu não digo nem que o Robson bateu mal o pênalti, né? Ele bateu o pênalti seguro, né? Forte no meio, Forte né? no meio e mérito total pro Carlos Miguel. O seu destaque do jogo, assim, o jogador que na sua opinião fez diferença foi quem? Flaco Lopes, assim, o Flaco Lopes, Carlos Miguel, porque pra você quem foi o nome do jogo? Da equipe do Palmeiras eu gostei bastante do Maurício, ele tem vindo muito bem nesse Paulistão, né? Ele tá dando sequência na maioria das jogadas, o Flaco também foi muito bem. E do Novo Horizontino eu gostei muito dos 2 zagueiros, muito mesmo, tanto o Patrick e o Dantas, né, se eu não me engano, o outro zagueiro, né? Dantas. E eu gostei bastante desses dois jogadores. E aí, Alex, concorda? Eu acho que o Carlos Miguel, ele apareceu no momento decisivo, Também o Palmeiras tinha feito 1-0. Podia mudar e tudo. o Andréas Pereira, ele fez uma homenagem ao Daverson, entregou ontem uma bola para o Novo Horizontino, teve o pênalti no lance e o Carlos Miguel apareceu e fez 30 mil pessoas em Barueri gritar o nome dele. Então o Carlos Miguel foi um gol do Carlos Miguel para o Palmeiras, valeu até, pode ter valido inclusive o título paulista, essa defesa do pênalti do Carlos Miguel. Aliás, o Palmeiras, a última defesa de pênalti do Palmeiras em campeonatos paulistas em tempo regulamentar foi em 2019 com o Fernando Praz contra o Novo Horizontino. Então foi uma coincidência aí também que aconteceu ontem com o Carlos Miguel, né? Repetindo o feito do Fernando Praz. Agora, como é que tá a vantagem? Porque para ontem você disse que estava o quê? 70-30. E para esse jogo da final? Agora eu coloco 65-35 pro Palmeiras. Pô, caiu? Claro, ganhando? claro, porque o jogo em casa com o Rômulo em campo, o Novo Horizontino tem mais chance Epa, agora. e para você, Diogo? Eu acho que tá em aberto, viu? Coloco 5. Vamos colocar 60 Palmeiras, 40 Novo Horizontino. Porque o Palmeiras joga pelo empate. Isso, joga pelo empate, mas eu não descarto que o Novo Horizontino pode surpreender, não. 65-35 ou 60-40 é muito perto. Ontem eu falei 50-50. Aí também você exagerou. E eu continuo 55 pro Palmeiras, 45 pro Novo Horizontino. O seu foi o mais coerente. Justo. O meu foi o mais coerente e agora continua sendo, hein? Bom, e o Palmeiras vai bem em Novo Horizonte, viu? No geral, sabe quantas vezes o Palmeiras já jogou lá em Novo Horizonte? 11 vezes. Ele ganhou 5, empatou 5, perdeu só uma. Esse ano 4-0, só isso. Mas metade do time era reserva, É verdade, calma. verdade. Turma, a gente vai falar um pouquinho mais do Palmeiras agora ao vivo com a Marina no Allianz Parque. Mas o técnico Abel Ferreira não consegue fugir das perguntas sobre o Arias, né?
Exatamente, Michele, não consegue fugir. E a situação é a seguinte, né? O Vitor Roque, que a gente vai falar depois sobre ele jogar ou não no domingo, enfim, é pauta para outro momento, mas o Vitor Roque não foi titular ontem, pegou bastante gente de surpresa, mas aí o técnico Abel Ferreira escolheu o Sousa para a vaga que foi deixada pelo camisa 9 do Verdão e não o John Arias. E aí muita gente ficou se perguntando, Abel, o que falta para o John Arias ser titular? E ele respondeu. Não falta nada, a equipa está bem, a equipa está com boas dinâmicas, é um jogador que nos ajuda. Uma equipa não joga só com os 11 que entram, até porque há muitos jogos que se decidem na segunda parte, se fores estar atento a isso. Portanto, nós temos que ter bons jogadores dentro e bons jogadores no banco, e ele é um bom jogador que nós contratamos, e quando jogar de início vai jogar, e quando tiver que ficar no banco entrar, como todos os outros. Aqui somos todos iguais. Tá, então a explicação do Abel Ferreira. O John Arias entra no segundo tempo, como vem acontecendo nas outras partidas, mas muita gente achou que com a ausência do Vitor Roque, ele fosse ser esse titular aí, o camisa 11 do Verdão. Eu jogo para vocês discutirem se Abel fez certo, se não fez, se o Sousa foi a melhor escolha, enfim, muita coisa para se falar sobre esse assunto. Michele? O que você acha, Alex? Fez certo ou não fez certo? Assim, uma coisa é a gestão de grupo, que o Abel faz muito bem, por isso que ele não mexeu ainda, por isso que o Arias continua na reserva e deve continuar para esse jogo. Talvez no Brasileirão o Arias assuma a condição de titular. E para a vaga do Vitor Roque, ele pôs o Sousa, porque foi a alternativa encontrada pelo Abel neste Campeonato Paulista, quando o Vitor Roque saiu. E o Sousa acabou fazendo bons jogos quando entrou durante as partidas. Mas ontem, como titular, eu achei que ele ficou um pouco abaixo. E aí dá margem às pessoas falarem, poxa vida, será que o Arias, como titular no lugar do Vitor Roque, não daria uma condição técnica melhor para o time do Palmeiras? Não tornaria o ataque mais perigoso? E são perguntas que a gente faz agora, que são fáceis a gente fazer agora, mas que não temos a certeza. Claro, o Arias é muito melhor do que o Sousa, mas o Flaco Lopes joga mais recuado e o Vitor Roque na frente, então tem que ser o Sousa. Mas aí, eu falei pro Diogo aqui, quem é bom jogador, quem é atacante diferenciado, também dá uma adaptada ali. Não tem aquela frase, jogador bom a gente arruma lugar para jogar? Então, você poderia arrumar um esquema ali. Jogando, Diogo, Arias ali direto? Eu acho que inevitavelmente ele vai jogar. Uma hora ele vai jogar, mas eu acho que o Abel está fazendo uma gestão de grupo e assim eu meio que concordo com ele, porque o Maurício vem muito bem, talvez o Alan tenha sido o melhor jogador do Palmeiras no ano, né? Desde quando começou. E aí você vai tirar quem? Então, assim, o Dudu lá atrás, quando ele voltou também, o Abel colocou ele no banco. Um tempão, e depois ele foi entrando. Eu acho que o Arias vai jogar, isso é fato. Mas eu acho que para esse momento, eu acho que o Abel está fazendo certo. Mas quando o Arias entrar, você acha que vai ser no lugar de quem? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Sua opinião. Mas o Arias, o melhor lugar que ele jogou é pela direita no Fluminense. No lugar do Alan seria? Seria no lugar do Alan. Que é difícil tirar. O Alan também consegue jogar em outras funções também. Consegue. Né? Bom, o Corinthians abriu treino para a imprensa e a gente pôs... Então, nação Alviverde, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí alguns lances da partida, né, entre Palmeiras e Novo Horizontino. O Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, fechou, né, principalmente na defesa do pênalti. O Robson, né, jogador do Novo Horizontino, tentou bater no meio ali, né, que é o que o pessoal chama de a batida segura, né, no meio. Normalmente os goleiros se antecipam, né, na jogada, né, escolhem um canto e se jogam, mas o Carlos Miguel, né, com toda a sua experiência, né, embora seja novo, né, toda a sua qualidade técnica, esperou, né, a batida e conseguiu fazer a defesa, né. Então o Palmeiras sai com essa vantagem, né, para o segundo jogo, que vai ser no domingo, tá bom? E vamos torcer aí para o Verdão ser campeão, né. A vantagem já tem, é só manter lá o resultado, né, o empate já serve tranquilamente. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês referente a essa partida, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Deixe o seu like e também ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.